O que falar de Leonardo, um homem do Alto Renascimento? Gênio, racional, melancólico? Curioso, insaciável, queria decifrar o mundo, se perguntava: por que o céu é azul? Como funciona o coração? Qual a diferença de pressão do ar acima e abaixo da asa de um pássaro? E como esse conhecimento pode ajudar o homem a criar uma máquina voadora? Ele com certeza queria voar. Um homem que fez tanto e deixou tão pouco. E por que tão pouco? Vamos conhecer um pouco dessa história. Que tal dar aquela forcinha, clicar aqui no inscreva-se enquanto roda essa vinheta e vem com a gente! Leonardo di Ser Piero da Vinci nasceu num sábado na Comuna de Vinci em 1452, filho ilegítimo de um notário e de uma camponesa órfã de 15 anos, uma escrava, provavelmente de origem norte-africana. Era descrito como um homem alto, muito bonito, forte, loiro, de olhos claros. Era vegetariano, um solitário convicto. Sua homossexualidade foi muito discutida. Era infeliz afetivamente, mas não tinha problemas financeiros. Gostava de falar do que estava fazendo. Até Freud tentou decifrar o seu inconsciente. Canhoto, ele escrevia ao contrário, da direita para a esquerda, talvez para evitar as manchas de tinta no papel. Misterioso também. Escrevia espelhado e às vezes em código, o que não ajudava muito na sua fama, pois às vezes era contra os dogmas da igreja. Porém, pesquisadores italianos confirmaram que Leonardo conseguia escrever, desenhar e pintar com ambas as mãos. Aos 20 anos, se formou mestre pintor. Com um QI de 180, Leonardo era cientista, matemático, engenheiro, inventor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico. Por causa da anatomia, quase foi preso quando foi pego dissecando cadáveres, o que era considerado um crime grave. Ele também pintava. Leonardo fez o protótipo da bicicleta, do paraquedas, do tanque de guerra, do uso da energia solar, entre tantas outras maravilhas. Aos 24 anos de idade, Leonardo é acusado de sodomia. Após ser libertado, deixa a cidade por um ano. Costumava comprar pássaros enjaulados e soltá-los na natureza. Vamos perguntar a Freud por quê? Conhecido por deixar as coisas inacabadas, Leonardo, aos 30 anos, tinha realizado pouco. Nessa época, escreveu o primeiro currículo conhecido no mundo, uma obra fantástica de marketing, onde ele nos deixa 3 lições. Primeiro, colocar no seu currículo somente o que for relevante para você conseguir o cargo e eliminar todas as outras suas capacidades ou informações. Segundo, mostrar que você é o cara e o tanto que o empregador tem a ganhar contratando você. Terceiro, com a frase: o que eu posso fazer por você se ainda não o fiz? Leonardo inverte as posições, fazendo com que o contratante precisasse dele e não vice-versa. Genial, não é? Ele foi bem sucedido. Trabalhou por 17 anos para o Duque de Milão, Ludovico il Moro. Sua pintura mais famosa dessa época, A Última Ceia, foi pintada diretamente na parede, com medo de que os franceses a levassem, bem que eles tentaram. Mas a pintura está até hoje no convento e igreja de Santa Maria della Grazia, em Milão. Leonardo sempre experimentava novas técnicas, nunca pintava a fresco e muitas vezes as suas pinturas craquelavam, o que foi o caso da Última Ceia. Somente cerca de 15 pinturas sobreviveram até os dias de hoje. Também é dessa época o seu desenho mais famoso, o Homem Vitruviano, com as proporções do corpo humano. Já a Mona Lisa foi pintada em 1503.
época em que Leonardo vivia no Vaticano a serviço de um cardeal e nobre, César Borgia. Com a ocupação da Itália pelos franceses, Leonardo muda-se para a França a convite do rei Francisco I. O verdadeiro trabalho de Leonardo era organizar espetáculos e entreter príncipes e corte. Ele era muito divertido, numa dessas inventou o guardanapo. Uma festa que organizou nos jardins foi seu último trabalho. Em 1519, morre Leonardo aos 67 anos de idade. Como pedido em testamento, 60 mendigos seguiram o cortejo. 18 cadernos foram deixados para seu pupilo e herdeiro. 2/3 desapareceram. Alguns de seus trabalhos foram publicados como Trattato della Pittura. Existe uma cópia do original no MASP, em São Paulo, vale a pena dar uma conferida. O nome desses cadernos chama-se Codex Arundel. O nome Arundel veio de um conde espanhol que os adquiriu em 1630. Permanecem hoje na Biblioteca Britânica e estão disponíveis na internet. Considerado um gênio da humanidade, o Karnal Arte no Mundo tentou focar um pouco mais na pessoa do que na obra. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe aquele like para a gente ficar sabendo. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não o fez. E a gente se vê até uma próxima. Tchau, tchau!